Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, tudo bem? Torcedor do São Paulo também, tudo bem? Bom, eu espero que sim, meus amigos e minhas amigas. Olha só, vamos falar neste vídeo sobre uma necessária reformulação no São Paulo. O São Paulo precisa reformular o seu elenco imediatamente. O São Paulo luta contra o tempo, o São Paulo não tem muito tempo, o São Paulo tem problemas financeiros e, nesse sentido, precisa se antecipar aos demais dirigentes de outros clubes do futebol do Brasil. O São Paulo não pode entrar em disputa por nenhum jogador interessante que esteja no mercado. O São Paulo, portanto, precisa aí fazer uma proposta chegar a esses jogadores bem antes do que outras equipes também o façam. É necessário essa reformulação, é necessário sim que o São Paulo contrate alguns muito bons jogadores, mas é também muito importante que o São Paulo consiga limpar o elenco de alguns jogadores que não estão rendendo. Isto, contudo, não é muito fácil, nunca foi muito fácil, em virtude até mesmo do caráter dos contratos que foram feitos com boa parte, na verdade, grande maioria dos jogadores que estão hoje no elenco do Tricolor do Morumbi. Bom, se você me permite, antes de continuar com este assunto, eu queria falar para você que este vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é este aplicativo fantástico de futebol que entrega para nós a Bundesliga 1 e 2. Eu falo nós porque eu uso o OneFootball para assistir a Bundesliga. A Bundesliga vai pegar fogo aí nesse final de ano também. Bundesliga 1 e 2 também. A 2 está muito competitiva neste momento. Com Nuremberg, Hamburgo, Schalke 04, Werder Bremen. Olha isso, de St. Pauli. Várias equipes interessantes aí lutando pelo acesso à primeira divisão do futebol da Alemanha. A Bundesliga 1 teve o The Classic Car, que foi agora no final de semana, último final de semana, em que o Bayern ganhou da equipe do Dortmund. Eu assisti o jogo, não trava no OneFootball, é impressionante. Além disso, esse aplicativo se associou aí a mais 9 ligas de futebol da Europa, 9, Eslováquia, Polônia, Cazaquistão, Islândia, a Suíça, Irlanda do Norte, que no dia 27, 2 dias depois, um dia depois da ressaca, vai ter jogo do Campeonato da Irlanda do Norte. No dia 1º, no meio da ressaca, ali na constituição da ressaca, na construção da ressaca, vai ter jogo também da Liga da Irlanda do Norte. Eu tenho muita curiosidade de assistir jogos da Islândia, assistam pelo OneFootball, é bem interessante também, é tudo muito diferente, né? Esse aplicativo também muito bacana também pelo seguinte, se você quiser, por exemplo, você torce pro São Paulo, ok? Então você coloca lá que você torce pro São Paulo, você vai receber informações sobre o São Paulo o tempo inteiro. Pintou informação sobre o Tricolor, você vai receber na tela do seu celular. Ou seja, você não precisa ir para o Google para buscar informação sobre a sua equipe também. Se pintar reforço na sua equipe, você vai ficar sabendo também pelo OneFootball. E outra coisa, São Paulo contratou um jogador. Você pode ir lá no OneFootball, coloca o nome dele na busca, você vai ter todos os dados sobre este jogador, inclusive na atual temporada. Se é um defensor, qual foi o número de desarme dele, o percentual de bolas que ele ganhou pelo alto, por baixo, enfim, cruzamentos, se os cruzamentos foram perfeitos, não foram, enfim, tudo isso você encontra no OneFootball, gente. Se você não tem ainda, use o link que está na descrição deste vídeo para você baixar esse aplicativo, que eu gosto muito, e eu tenho certeza que você também, se você não conhece, vai curtir muito, assim como eu curto, tá bom, minha gente? Fecha parênteses, vamos falar dessa reformulação no São Paulo Futebol Clube. 2021, em 2021, o São Paulo conquistou o título do Campeonato Paulista, a meu ver, muito interessante, embora o Paulistão não tenha mais o mesmo valor de outras temporadas, de 10, 20, 30 anos atrás. Ainda assim, para mim, foi muito importante essa conquista do Tricolor. Em geral, um tipo de conquista dessa, ela pode, por exemplo, trabalhar, né, a perspectiva do clube, para trabalhar também assim, o perfil do clube, transformando-o num perfil muito mais ganhador, vencedor, muito mais competitivo e tudo mais. Um exemplo foi a Argentina, que estava há quase 28 anos sem conquistar um título, conquistou a Copa América, e a gente vê pouco a pouco que essa Argentina está se configurando para ser um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo de 2022, gente. Anotem aí, a Argentina vai se fortalecer cada vez mais. Essa fala aí que o pessoal tem apresentado de que não, a Argentina hoje está abaixo do Brasil. Para mim não está. Para mim, o mesmo nível do Brasil, só que está ultrapassando o Brasil, porque a Argentina está ganhando muito no aspecto tático, enquanto o Brasil está perdendo no aspecto tático, né? Apesar de que o Rafinha deu um trabalho ali de, por exemplo, encorpar um pouco a equipe, mas eu acho que a Argentina está se projetando para ser uma equipe muito importante. Isso por quê? Porque ganhou o título da Copa América. O São Paulo ganhou o título do Campeonato Paulista, só que não conseguiu se ajustar como equipe, não conseguiu configurar o seu perfil de uma equipe competitiva como deveria ser, e o São Paulo termina 2021 com uma temporada que é para esquecer. É para esquecer 2021.
apesar do título paulista, e é muito importante que o São Paulo se projete para 2022, não esperando 2022 chegar, mas trabalhando para que em 2022 a equipe do Tricolor tenha uma performance muito diferenciada, e não vai ter essa performance diferenciada, muito mais protagonista, com chances de ganhar alguma coisa, se por acaso as melhores ações não forem tomadas pelos dirigentes. Ou seja, tudo foi feito de errado neste ano, não pode ser repetido para 2022. E, por exemplo, um exemplo importante, essa questão da reformulação do elenco. O São Paulo precisa correr contra o tempo. O São Paulo, como tem muito problema com a equipe, como lutou até a penúltima rodada contra o rebaixamento, o São Paulo está atrás de muitas equipes do ponto de vista da sua organização, em vários sentidos, né? Então o São Paulo, por exemplo, tem que se antecipar às demais equipes, né? Por exemplo, se o São Paulo se interessar por algum jogador interessante que pintou no mercado, algum jogador aí que foi bem na temporada, o São Paulo não pode, por exemplo, ir para uma disputa, não pode ir para um leilão com outras equipes por esse jogador. E como é que pode fazer para resolver isso? Tem que apresentar a proposta imediatamente. Não pode, por exemplo, existe um tempo em que as propostas começam a chegar, né? Então o ideal é que faça essa proposta imediatamente. Em geral, pela minha experiência, pelo que eu vi, não somente por aqui, mas também no México, né? Em Panamá, em Colômbia também, quando chega a primeira proposta, ela tem um potencial de atrair mais a atenção do jogador e do staff do jogador, bem maior do que as outras propostas. Mas quando ela chega bem antes, né, em geral, raramente, esse jogador ele não aceita a proposta. Por quê? Porque quando está terminando a temporada, o jogador ele fica muito indeciso, ele fica um pouco no escuro, sem saber o que vai ser o seu futuro. Então ele fica muito inseguro. Nessa insegurança, quando chega a proposta, no momento em que ele está inseguro, ele tende a aceitar essa proposta. Mas quando ela chega, juntamente com outras propostas, ele fica mais à vontade, porque ele sabe que tem muita gente interessada nele, então não tem por que ele não fazer um leilão ali para oferecer os seus serviços. Então o São Paulo tem que se antecipar. Então tem que buscar rapidamente os jogadores interessantes que a equipe precisa. Mas para buscar jogadores, precisa também se livrar de alguns jogadores, meus amigos. E aí a coisa fica complicada. Por quê? Porque no São Paulo, a grande parte dos jogadores tem contratos longos e não é fácil mandar embora esses caras. O São Paulo não é fácil, por exemplo, nem fazer um acordo com esses caras para que eles saiam com o São Paulo, por exemplo, não pagando mais nada. É muito difícil, né? E vamos lá, se você for jogador do São Paulo hoje, o clube propor para você que você saia, você vai querer sair? O São Paulo é um paraíso, você não é cobrado de nada, você se jogar bem, tá tudo muito bem, se você jogar mal, tá tudo muito bem, se você criticar o clube direta ou indiretamente, tá tudo muito bem, ninguém te cobra de absolutamente nada no São Paulo. Então por que o jogador vai fazer esforço para querer sair do São Paulo? Por que ele vai querer fazer algo pro clube se ele não fizer nada, tá tudo muito bem? Então tem toda essa parada aí. Acho que o jogador, para sair do São Paulo hoje, precisa querer sair. E dentro disso, há informações de que tem pelo menos alguns jogadores que podem sair do São Paulo porque querem realmente aceitar uma saída de comum acordo com a direção do clube. Um deles é o William Trattor, né, o Trattorzão, né, aquele lá que foi contratado e até hoje ninguém entende por quê. Ninguém entende se ele foi contratado para ser um primeiro volante, um segundo volante, um jogador, um terceiro homem de meio de campo. Ninguém entende muito bem qual é a posição desse cara. Lá no Toluca ele era reserva porque também ninguém começou a entender qual era a posição dele. As pessoas não entendiam. Então ele virou reserva no Toluca e reserva no Toluca, São Paulo foi lá e contratou. Houve informação de que o Belmonte, aquele que não entende nada de futebol, né, aparentemente queria aí, por exemplo, propor uma renovação de contrato com o William, mas a informação que surge agora é de que o William deverá aceitar uma saída pela porta da frente ali do Tricolor do Morumbi. O mesmo pode ser dito também em relação ao seu Barriga, ao Éder, né, que é aquele jogador que é tão profissional que em alguns momentos na temporada apresentou ali um volume avantajado na região da cintura, né, gente? Então, o que é um absurdo para um profissional de futebol. E fica a eleição em relação a jogadores como o Éder. Vale a pena o São Paulo, na sua reformulação, buscar esses jogadores? Vale a pena buscar jogadores mais veteranos? Ora, o jogador que surge da canteira, nem ele respeita o clube, quanto mais o jogador veterano que sabe que no São Paulo ele também não é cobrado de nada e que está tudo muito bem. O Éder, por exemplo, lá na China, na Conchichina, lá em Júpiter, lá em Plutão, né? O tal do planeta Anão, né? Foi rebaixado para o planeta Anão agora, né? Enfim, em qualquer lugar do mundo, o Éder sabia que se ele mexesse com a imagem do clube, ele seria punido por isso. No São Paulo, ele mexeu com a imagem do clube negativamente quando ele foi, por exemplo, jantar lá com o Dani Olímpico, nada aconteceu, porque ele sabe que no São Paulo nada acontece. Por que esses caras, por exemplo, vão querer se comprometer com a equipe? Então, o São Paulo que fique aí, por exemplo, a lição para o São Paulo. Toma cuidado com esses veteranos, com a contratação desses veteranos. Tem um jogador brasileiro aí que não tá jogando nada, que ele vai destruir. Não, calma. Em geral, nem sempre destrói.
que dirá no São Paulo, onde ele não vai ser cobrado se ele não fizer absolutamente nada. Outra coisa, né? Se for buscar também, estão falando aí alguns jogadores aí laterais, defensores de uma certa idade aí e tal, esses aí pior ainda, né? Porque em geral são jogadores que, por exemplo, quando é um lateral, em geral o jogador, quando é lateral, ele precisa ter muita velocidade hoje em dia, né? Tanto é que jogadores mais velhos que não têm muita velocidade, eles conseguem ser bons atletas quando eles trabalham muito pelo meio de campo. Mas aí também a equipe precisa trabalhar ali a permanência, a presença de alguns jogadores para gerar velocidade pelo lado do campo. Quando você não tem um lateral veloz, você sobrecarrega também o setor, embora ele trabalhe como meia, mas aí o que acontece é que a equipe precisa de alguém pelo lado do campo. Então tem que tomar muito cuidado com esses veteranos aí. São Paulo tem que parar com isso, né? A maior parte desses veteranos não deu certo no São Paulo, tem que parar com isso também. Tem que buscar jogadores promissores, baratos, aqui no futebol brasileiro, das equipes que estão caindo, evidentemente, das equipes da segunda divisão que se destacaram e também das equipes do futebol da América do Sul. Mas os jogadores desconhecidos, gente. Não os jogadores conhecidos, os bons jogadores desconhecidos, e tem que ser buscados para ontem, imediatamente. Se isso for feito, acho que o São Paulo pode ter alguma chance de melhorar o seu elenco para 2022. Tem uma questão também sobre o Ceni. Para mim, o Ceni é um técnico que está devendo no São Paulo, mas eu acho que o São Paulo tem que parar com essa história de trocar de técnico o tempo inteiro. Chega disso. Acho que o Ceni pode ser um técnico interessante no São Paulo, sim. Ele tem conhecimento, tem condição para isso, mas ele precisa também se concentrar um pouco mais na equipe, né? E parece que também teve algum outro ali, conselheiro, que andou criticando internamente o Ceni, né? Pelo comportamento da equipe, pelo desempenho da equipe, né? É bom, né? Tomar cuidado com isso, porque o Ceni também pode ficar de saco cheio e falar, vou embora. E aparentemente parece que é apenas um acordo verbal do Ceni com o São Paulo. Não há um contrato assinado entre as duas partes, o que significa, por exemplo, que não seria tão complicado para o Ceni ir embora do São Paulo caso ele queira. Eu acho que é um técnico que neste momento, independente de ser maravilhoso, ser o melhor técnico do mundo para o São Paulo não pode ficar mandando o técnico embora o tempo inteiro, né? E acho que o São Paulo pode se entregar bons reforços para o Rogério Ceni, montar um São Paulo competitivo para 2022. Mas isso precisa acontecer imediatamente, né? Não pode demorar muito. O São Paulo tem que se antecipar, porque o São Paulo não tem o dinheiro que outras equipes têm. O São Paulo não pode ir para leilão com os jogadores com outras equipes. Tem que se antecipar a esses dirigentes de outras equipes e apresentar propostas imediatamente. Propostas simples, gente. Propostas ali básicas. O clube não tem dinheiro, então tem que buscar, por exemplo, jogadores por empréstimo, com passe pré-fixado. Tem que buscar os bons jogadores desconhecidos. E não muitos. Precisam ser, infelizmente, poucas contratações e pontuais. Como, por exemplo, um lateral direito, que é para antes de ontem, né? Também um meio-campista, né? Para trabalhar juntamente com o Benítez ou no lugar do Benítez quando o boneco de vidro não poder jogar, né? Um outro jogador aí também, na minha opinião, um volante marcador é necessário. O São Paulo não tem nenhum volante marcador, não tem nenhum Andrés Colorado, por exemplo, no elenco. O São Paulo não tem também, não tem um jogador para fazer esse trabalho ali de saída de bola com qualidade, mas também de fechar, trancar tudo ali à frente da primeira linha. Nenhum jogador do elenco do São Paulo faz muito bem esse papel. O São Paulo também precisa de um jogador desse tipo, mas isso tem que acontecer imediatamente, não pode demorar, porque a demora acaba atrapalhando. Como a gestão fez muito mal para 2022 vai ter que pagar muita conta. Eles contavam, por exemplo, em 2020, que em 2021 venderiam jogadores, não conseguiram. Eles estão contando que em 2022 vão vender jogadores, talvez não consiga. É triste imaginar que uma gestão precisa contar com essa coisa certa, né? Infelizmente, é muito amador. Mas isso não é apenas algo que acontece no São Paulo. Acontece em várias equipes do futebol do Brasil. Agora, o fato é, 2022 vai ser pesado, porque o clube pode ter muito problema financeiro, até por causa dos compromissos e acordos, né, de 2021, que ficaram para serem pagos em 2022. A coisa pode ser muito complicada no próximo ano. Então, o São Paulo precisa olhar para 2022 a partir de agora, se projetando para 2022 com ações inteligentes. É claro que quando a gente fala disso, é complicado imaginar essas ações inteligentes dos dirigentes do São Paulo, mas de qualquer maneira eles precisam fazer isso, porque se trata de sobrevivência. O tricolor precisa, de certa maneira, esquecer 2021. De outras maneiras, não pode esquecer. Tem que olhar para os erros dessa gestão nessa temporada, né, para não repeti-los na próxima temporada. E o São Paulo, se não fizer as coisas certas, corretamente, o São Paulo não foi rebaixado. O São Paulo lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada, conseguiu se salvar, mas o São Paulo não está livre, por exemplo, de ser rebaixado ao final de 2022 ou ao final de 2023. Se as coisas continuarem neste rumo no Morumbi, num certo momento o rebaixamento pode ser chegar ao Morumbi, o que seria uma tragédia para essa imensa torcida e apaixonada torcida que é a torcida do São Paulo. Tá bom, meus amigos? É isso aí. Valeu.